Meu nome é Alessandra Gonzalez, sou uma das sócias fundadoras da LEC e hoje nós temos a honra de conversar com o professor Dr. Fábio Ulloa Coelho sobre o projeto do novo Código Comercial, projeto esse que se baseou em uma de suas obras. Tudo bem, Fábio? Tudo bem, Alessandra. Olha, obrigado aí pela oportunidade de poder conversar sobre esse assunto aí com o pessoal da LEC. A nossa intenção é trazer esse tema para a LEC, apesar de não estar diretamente relacionado à compliance, mas para que as pessoas já tenham algumas informações principais sobre esse projeto, o quanto que esse projeto é importante e, se aprovado, vai ser um instrumento de regulação das empresas. Fábio, conta um pouquinho para a gente quais são os principais objetivos desse projeto. Por que é necessário ter um projeto de novo Código Comercial? O principal objetivo é melhorar o ambiente de negócios no país. Hoje nós temos, todo mundo da sua própria experiência percebe isso, né? Temos aqui no mercado brasileiro produtos sendo vendidos a um preço muito maior do que o similar em outros mercados. Boa parte dessa diferença, né? Aliás, essa diferença existe mesmo quando se descontam os impostos, né? Sim, então sim. não se pode colocar a culpa nos impostos, né? Boa parte dessa diferença de preço está associada a uma questão, enfim, milenar na cabeça dos investidores, na cabeça dos empresários, né? Quanto maior o risco, maior tem que ser o retorno, né? E aqui no Brasil nós temos um risco associado às decisões jurídicas, às decisões judiciais, à imprevisibilidade das decisões judiciais, um risco considerável, né? Então, o objetivo básico dessa proposta é contribuir para reduzir esse risco jurídico, né? Que certamente vai impactar nos custos das empresas, na redução dos custos e na redução dos preços, dando às empresas brasileiras maior condição de competitividade, né? Então, o objetivo básico é esse, é dar maior segurança jurídica, melhorar o ambiente de negócios no país, reduzir o risco associado às decisões judiciais imprevisíveis. Essa é a finalidade da propositura, né? E a gente tem visto muito, assim, dentro de artigos que você tem escrito ou entrevistas que você tem participado, que realmente esse código ele tem esses objetivos que, na verdade, estaria até fora do âmbito da empresa, seria realmente um benefício para a sociedade como um todo. Na medida em que você cria condições do empresário estabelecido aqui no Brasil, né, reduzir os seus custos, num ambiente competitivo, isso vai implicar em redução de preços de produtos e serviços e toda a sociedade brasileira vai se beneficiar, né? Alessandra, eu tenho dito o seguinte, o risco jurídico aqui no Brasil, ele só prejudica os consumidores, porque o empresário mesmo, ele tem o mundo todo para investir num contexto global. Você consegue citar alguns tópicos desse código que realmente mostre esses benefícios para a empresa, ou seja, como você disse, a valorização da função social, como é que vai transformar o direito da empresa? Qual que é a ideia desse código? Eu vou dar alguns exemplos, tá, né? O código é bastante extenso, a filosofia do código toda é essa, né? Mas alguns exemplos isso fica mais patente. A questão da documentação empresarial, né? A documentação empresarial ela tem que ser feita toda em papel, né? Contratos, títulos, escrituração, né? Uma lei recente, até de julho deste ano, autorizou que fosse possível a digitalização de toda a documentação pública, privada, inclusive a documentação empresarial. Mas veja que curioso que ficou a situação do empresário. Hoje ele tem que produzir a documentação em papel e depois digitaliza para rasgar, né? Então é um desperdício de recursos, de custos que não tem o menor sentido. O Código Comercial, uma das diversas medidas que ele introduz, possibilita a produção de qualquer documentação empresarial, atos societários, assembleias, reuniões de conselho, tudo exclusivamente desde o início em meio eletrônico. E assim fica, ele não precisa nunca ser reduzido ao papel, né? Isso é um dos exemplos das medidas tomadas para a melhoria do ambiente de negócios, né? Outro exemplo é a melhoria, a atualização da lei das sociedades limitadas, né? A sociedade limitada no Código Civil, ela ficou uma sociedade muito engessada, burocratizada, sem razão de ser, não há nenhuma razão que justifique essa burocratização de um tipo societário que é justamente criado para
ter facilitar, simplificar a vida do empresário. Então, a lei atual está exatamente na direção oposta, então simplificamos as leis, todas as normas relativas à sociedade limitada. Outro exemplo, Alessandro, eu acho que isso é muito importante também, né, está relacionado à redução das hipóteses de revisão dos contratos empresariais. Né? Hoje, um absurdo que tem no Código Civil, por exemplo, é de que um empresário pode, alegando inexperiência, pedir anulação do contrato que ele celebrou. Né? Isso é um absurdo, né? Porque o empresário está sendo profissional, né, ao contratar com outro empresário. Né? É a profissão dele. Se ele erra, ele tem que assumir as consequências do erro dele. Com certeza, né? faz parte do risco. Então, esses e outros tantos exemplos, que podemos aqui nos alongar a manhã toda, né? Tem o objetivo de melhorar então o ambiente de negócios do modernizar o ambiente de negócio. Modernizar o ambiente de negócio, segurar o investimento aqui, atrair novos investimentos, né? Reduzir o risco associado às decisões judiciais. A gente tem acompanhado esse projeto, a tramitação dele, e infelizmente os projetos de leis às vezes demoram mais do que a gente gostaria ou esperaria. Não existe o risco dessa demora ocasionar algo similar ao que aconteceu com o Código Civil, ou seja, na hora que ele for aprovado, ele já vai ter alguns temas desatualizados? Um código é uma matéria muito importante, muito relevante, que não pode ser aprovado às pressas. Isso estamos todos de acordo. Mas também não é possível uma demora, como foi do Código Civil, de 1/4 de século, né, em que nenhum texto, por melhor que seja, continua atual depois de 1/4 de século. Né? Ainda mais considerando que não foram quaisquer 25 anos, foram 25 anos em que a sociedade brasileira mudou, os costumes brasileiros mudou, passamos de uma ditadura para uma sociedade democrática, a mulher passou a ocupar um papel no mercado de trabalho em 1975 não a empresa também, no âmbito mundial também. Então, não foram quaisquer 25 anos, o texto do Código Civil realmente envelheceu, ele não deveria ter sido aprovado. Se esse projeto realmente levar 25 anos para ser discutido, é melhor que não aprove. É melhor que daqui a 25 anos sente-se de novo, né? Comece do zero e faça um outro texto. Né? Mas não é essa a nossa expectativa. Nossa expectativa é que ao longo de 2013 seja feita a discussão na Câmara, né? Em 2014, 2015 no Senado, e aí tenhamos uma lei enfim, atual, moderna e que cumpra com os objetivos que a gente espera que ela cumpra. Bom, Fábio, eu gostaria de agradecer a sua participação na LEC. Foi realmente de grande valia essa entrevista para todos nós. Tá ótimo.